Seja muito bem-vindo ao seu telejornal O Otimista. A partir de agora a gente tem muita informação, tem análise política. Eu sou o André Alencar, está aqui o Luciano Clever. Luciano, você está preparado aí para hoje? Olá, André. Olá, você. Vamos trabalhar. Vamos sim. Exclusivo. Jornal O Otimista investiga e descobre. Chagas Vieira, candidato a suplente de senador, alterou escritura pública de imóvel com pagamento de R$ 1 milhão em espécie. Em setembro de 2023, a matrícula do imóvel constava valor de R$ 1 milhão pagos em espécie no ato da assinatura da referida escritura. Em junho de 2024, foi feita a escritura de re-ratificação. O R$ 1 milhão, que estava registrado em espécie, passou a ser registrado como transferência bancária. Você vai entender essa alteração na edição de hoje. E você vai ver também. Pedro Brito desiste da candidatura ao governo do estado. O Partido Novo ainda não se manifestou. Deputado Sargento Reginaldo assumirá a vaga no Senado. No Dia do Estudante, uma cearense ganha bolsa para se especializar na China. E no quadro Hora da Economia, Átila Varela recebe o presidente do sindicato do Sindenergia, Luiz Carlos Queiroz. No mundo jurídico, re-ratificação é o ato de corrigir ou alterar parte de um documento, ou seja, confirmar novamente. Foi exatamente o que o candidato a suplente de senador Chagas Vieira fez. Com exclusividade, o Grupo Otimista investigou e descobriu. Chagas Vieira alterou a escritura pública de imóvel com pagamento de R$ 1 milhão em espécie. O Igor Rodrigues tem os detalhes. Igor. Olá, muito boa tarde, André, muito boa tarde, Luciano, muito boa tarde a vocês que acompanham o jornal O Otimista desta terça-feira. É isso mesmo, segundo documentos obtidos pelo Otimista, a escritura original de setembro de 2023 apontava o pagamento de R$ 1 milhão em espécie. Quase 3 anos depois, em 12 de junho deste ano, Chagas fez uma escritura pública de reatificação num cartório de Palmirim, no Cariri, a mais de 400 quilômetros do imóvel. O termo em espécie foi retirado e substituído por transferência bancária. A matrícula do imóvel também foi alterada. O problema na nova versão é que não consta dados de supostas transferências como conta de origem e conta de destino. O Otimista procurou Chagas Vieira e o cartório responsável, mas até o momento não obtivemos resposta. A mudança aconteceu depois que o jornal iniciou uma apuração sobre a compra de imóveis de luxo por Chagas. Ele, que foi secretário da Casa Civil nos governos de Camilo e Eumano, comprou 5 imóveis, que se somando tudo dá mais de R$ 5 milhões, mas informou para a Justiça Eleitoral que o patrimônio dele era de apenas R$ 2.700.000. Chagas não detalhou os apartamentos. A gente abriu espaço para que ele pudesse contar a versão dele, mas até agora não obtivemos resposta. Eu volto com vocês aí no estúdio. O Igor foi muito feliz ao citar que a gente está dando espaço para o contraditório, para a ampla defesa, para o candidato a suplente senador Chagas Vieira, para ele se manifestar a respeito da manchete do jornal de hoje, daqui, né? Chagas Vieira altera a escritura de imóvel com pagamento de R$ 1 milhão em espécie. Isso aqui é fruto de uma investigação, de um trabalho jornalístico. Os documentos oficiais imobiliários foram colocados de forma muito responsável. Luciano. Vamos lá, nós temos aqui uma escola, né? Como é que deve agir. O escondidinho do Leitão está virando agora o escondidinho do Chagas. Há muitas coisas a ser esclarecidas nessa situação. Primeiro, o jornal trouxe a matéria explicando que Chagas Vieira comprou esse apartamento, comprou 5 apartamentos a 5 milhões, mas esse chamou a atenção pelo montante da grana. Lamentavelmente a gente não vê direito, né? Se desse um zoom, a gente ia verificar isso daí. Ele comprou esse apartamento e pagou R$ 1.300.000 o apartamento. Pronto, melhorou pra caramba. Aí, quando diz os itens, por exemplo, da seguinte forma: pagamento em moeda corrente nacional, em real. Foi transferência bancária de fulano de tal, cuja conta é número tal, do banco tal, para Cicrano, do banco tal, conta tal. Aí B, o outro valor, C, o outro valor. Quando chega na D,
tem duas curiosidades. Primeiro, já não fala mais que foi em moeda corrente nacional. O que se pode especular, não estou dizendo que foi, que tenha sido noutra moeda, em dólar, em euro, não sei. Mas é uma especulação cabível, porque o cartório, que costuma detalhar tudo, e nos primeiros termos A, B, C, disse que era moeda corrente nacional, no item D, disse que não disse qual era a moeda, e 2, pagamento em espécie. O jornal trouxe grande repercussão na matéria e agora o jornal descobriu que em junho, quer dizer, até maio, quando o jornal começou a fazer a apuração, o que estava valendo no cartório, porque é fé pública, o que está ali você não tem que duvidar, não precisa nem perguntar, chegou no cartório, está aquilo ali, é um documento oficial. E aí, sabe-se que em junho, aí o jornal descobre que em junho, um mês depois da apuração do jornal, e aí se especula, por que ele fez essa mudança exatamente agora? Um é assim, por que quase 3 anos depois? A outra é assim, porque, isso aí é a nova escritura, né? Reratificação, o meu querido advogado explicou, é você corrige umas coisas e mantém as outras coisas. Então, ele manteve tudo, menos o pagamento lá que eu vou já explicar. Então, alguém explicou para o Chagas, alguém do cartório disse, olha, uma outra pessoa veio aqui procurar, até de boa fé, né? Olha, o imóvel é seu e alguém veio buscar aqui essa informação. Ou alguém de uma outra fonte pode ter explicado para ele, olha, está havendo apuração de matéria com os teus imóveis. Ou ainda, ele viu que o otimista estava fazendo aquela série de matérias com Evandro Leitão, de uma suspeita de ocultação de patrimônio e colocou as suas barbas de molho. Tanto que ele vai fazer isso no Dia dos Namorados, né? Olha só esse dia, né? No Dia dos Namorados, dia 12 de junho, agora, muito recentemente, e lá em Palmirim, a 400 quilômetros do Aquiraz, que é do outro cartório, do cartório originário. E agora, olha só, outra curiosidade, é cheio de curiosidade, que só faz aumentar a gente querer entender e pedir mais transparências e solicitar que os órgãos públicos se debrucem sobre isso. Na hora em que ele diz que ele faz a correção, olha, está tudo ok até o item C, portanto ele ratifica, mas eu quero retificar o item D. Lá onde se diz equivocadamente em espécie, foi transferência bancária. Mas, minha gente, olha a curiosidade, nos itens A, B, C, são informados todos os dados, quem pagou, conta e banco, quem recebeu, conta e banco. Nesta retificação, diz apenas que foi transferência bancária, mas não diz de onde nem para onde. Você não acha isso curioso, não, André? Não, sem contar que a gente colocou... Acha ou não acha? Acho. E outra coisa, a gente colocou aqui, todavia, ele não apresentou o comprovante da transferência bancária. Pois é. Porque existe um negócio chamado provimento no STJ. O que aconteceu? Depois desses imóveis, depois dessas possibilidades, suspeitas de uso de imóvel para lavagem de dinheiro, o Tribunal de Justiça, eu acho que foi esse o órgão, fez esse provimento, que tem força de lei para os cartórios. Os cartórios exigem isso. Agora, lamentavelmente, é um provimento que moraliza, porque diz, olha, você tem que informar. O medo era isso, a origem do dinheiro, né? Como comprova a origem do dinheiro. Então, há um provimento dizendo que tem que dizer qual foi a pessoa que está pagando, né? O banco e a conta. E a forma como foi paga. Aí há uma exceção lá que, se as partes não quiserem, não precisa dizer. Mas eu acho que, neste caso, como se trata de personalidade pública, de agente público, deve-se exigir o comprovante. Já que houve uma retificação, comprove o motivo da retificação, mostre, porque é simples, os bancos guardam, são só 3 anos, até a Receita Federal guarda informações de 5 anos. Se foi aqui em 2023, qualquer banco tem o registro dessa transferência bancária. É só mostrar. Para aproveitar esse assunto, a gente vai conversar aqui com o Francisco Montezuma, que está conversando com a gente, está acompanhando aí. Sua avaliação, Montezuma. Olha, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. A ratificação, eles cometeram um erro primário.
O que é que exige a ratificação? Que as pessoas que assinaram a escritura original sejam as mesmas pessoas que assinaram a ratificação. Isso não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque o cartório é outro. O Florencio, que foi o escrivão, o tabelião lá do cartório de aqui de Aquiraz, ele não assinou a ratificação. Esse documento já é nulo de pleno direito. Agora, foi dito aí pelo Luciano que existe uma corregedoria chamada corregedoria jurídica, embora que o cartório não seja uma concessão pública, ele é uma delegação pública que está sujeito à corregedoria do Tribunal de Justiça, que deverá ter uma observação em relação a isso. Por quê? Porque o senhor Chagas Vieira é agora o primeiro suplente. E, numa eventualidade, ele pode vir assumir uma cadeira de senador da República. De senador da República, coisas que já aconteceu na candidatura de Camilo Santana, quando ele colocou duas auxiliares, duas pessoas que ele manipulou como bem quis. Pode também estar embutido lá na nomeação, na indicação de Luiziane, uma possibilidade de uma licença para que ensejasse a ascensão de Chagas Vieira, até para fazer um mimo ao ministro Camilo Santana. Eu entendo que essa ratificação não tem valor jurídico nenhum por conta dessa ausência, dessa assinatura do tabelião do Aquiraz, que não pode, né, porque o cartório é outro, a jurisdição é outra. Eu entendo que o senhor Chagas Vieira... Outra coisa, quando é que acontece uma ratificação? Com a questão de medição, questão do endereço, a rua, o número. Mas, nesse caso aí do numerário, é sui generis. Realmente é de chamar a atenção. Com vocês. Se uma alteração de erro de grafia ou um erro simples... Não altera fato, né? Mas, altera uma coisa... mas houve uma alteração material, né? Alguém que, em um primeiro momento, está aqui, em setembro de 2023, houve a informação de que havia sido comprado um imóvel por R$1 milhão em espécie. O documento está aqui, está claro. E quase 3 anos depois, essa alteração foi feita de forma que não é mais em espécie. Foi transferência bancária, mas o documento que comprova essa transferência bancária não foi apresentado. E é bom lembrar, porque está aí no documento dizendo, acho que aí não tem dizendo, mas quando você olha a escritura, está lá dizendo como é que foi a forma de pagamento. Aí vai dizendo, 90 mil foi pago transferência bancária de fulano para cicrano. Porque o imóvel... Houve um pagamento até para uma empresa, certo? De fulana, sempre o pagador era a mulher do Chagas, nas transferências bancárias. Aí quando chega D, o cara vai equivocadamente dizer que foi em espécie. Como assim que se equivocou? Você vinha A, B, C, aí quando chega no D, você se cansou de dizer os bancos, quem foi que pagou, e aí diz que foi em espécie? E quando vai retificar este aspecto, não diz simplesmente, foi transferência bancária? Sem apresentar o documento. Pois é. Porque se apresenta, certamente o cartório iria seguir a mesma coisa. Saído da conta tal, do banco tal, para a conta tal do outro banco. Não houve isso. Mais uma vez, nós estamos abertos aqui a qualquer eventualidade do candidato a suplente Chagas Vieira. Nossa querida professora, a Dízia Sá, dizia isso, que na falta da informação, o boato prospera. Então, nós estamos aqui dando informação e pedindo informação. Se não tem uma versão do outro lado, é legítimo que nós possamos especular. Assim como é possível que estejamos completamente errados. Então, que venha essa informação do lado, Chagas venha explicar, o cartório venha explicar, quem quiser venha explicar, para que, se por acaso essas especulações não sejam legítimas, que elas sejam sanadas. Mudando de assunto, Luciano, o advogado Pedro Brito, indicado do Partido Novo para disputar o governo do Ceará nas eleições deste ano, desistiu da candidatura. A decisão ocorre no limite do calendário eleitoral, logo após o encerramento do período de convenções partidárias e às vésperas
do início da propaganda eleitoral no rádio e na TV e da campanha nas ruas. Com a renúncia de Pedro Brito, o direcionamento da sigla no Ceará permanece indefinido. Até o momento, a cúpula do Partido Novo não confirmou se vai indicar um substituto. Previsível isso, Lúcio? É completamente imprevisível. O senador Girão, grande homem da política, né? Mas a turma está dizendo, é fujão, que fugiu do debate que ele estava aqui. Não, mas ele é completamente compreensível que ele vá para o plano nacional. E aí, como parece que era uma coisa sem previsão, a pergunta foi essa, né? Sem planejamento, encontraram de supetão um nome. Já ficou estranho, porque o senador Girão lutou muito, brigou muito, porque ele queria participar dos debates nas últimas eleições e lhe foi negado esse espaço. E agora, quando ele tem o espaço, está na minha coluna de hoje, uns Senado e outros uns com tão pouco e outros com tantos, né? Estava o delegado Hugo doido para participar do debate e o Brito, que tinha uma cadeira lá para ele, simplesmente não foi. Eu não sei se houve uma coisa muito errada e porque ele foi chamado de fujão do debate, ele também fugiu da candidatura, não se sabe. Sem informação a gente fica, só se sabe assim. Ele não aceitou mais, renunciou. Não tem uma semana, né? Não passou uma semana e já renunciou. Esse novo está muito esquisito. Enfim. O deputado estadual licenciado, Sargento Reginauro, do PSDB, vai assumir a cadeira no Senado Federal pela bancada do Ceará até o final de 2026. A confirmação foi feita pelo próprio parlamentar. A mudança ocorre por conta da licença do titular, o senador Eduardo Girão, que vai se afastar da posição para compor a vice-presidência, a candidatura da vice-presidência na chapa de Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, nas eleições para presidente desse ano. O mandato de Girão no Senado termina em janeiro de 2027. A gente já havia, Luciano, conversado sobre esse assunto. Passaram quase 4 anos. Fominha, né, o cara? 8 anos. Desculpa, quase 8 anos. Retificar aqui, né? Fazer uma retificação aí. Quase 8 anos para que o deputado estadual licenciado pudesse também participar Senador do Girão, momento. O senhor foi muito fominha, né? Mas tudo bem, a integridade dele. Não, eu fui eleito, eu que tenho que exercer o mandato, né? Nós não queríamos que você fizesse como o Camilo, que renunciasse ao mandato. Foi eleito para ser senador, aí ele correu no dia seguinte para ser ministro da Educação. Uma grande honra, mas eu acho que é uma promiscuidade entre o Legislativo e o Executivo. Mas é comum, faz uma licença, 4 meses, alguma coisa assim, para dar uma vez para o seu suplente que lhe ajudou a se eleger também. Não é fazer um mandato a 4 mãos, como o Cid está dizendo que vai fazer, e ninguém sabe como será. Mas aí, então, enfim, como agora está numa função maior, que é de vice pelo Brasil inteiro, né? Ele está tirando, enfim, a licença e, enfim, o sargento Reginauro, que convalesce, né, está se recuperando, passou por uma cirurgia delicada de transplante de medula, né, um câncer, está se recuperando e já vai direto, em vez de ir para a Assembleia, ele já vai direto para a Câmara Alta, para o Senado Federal. Ok, Luciano. Agora, outro assunto lá da região norte. Sobral. Os vereadores Carlos do Calixto, PSB, Mário Victor, União Brasil, e Juninho do Povo, do Podemos, foram presos de forma preventiva hoje de manhã. A operação apura a suposta relação dos parlamentares com integrantes de facções criminosas. Segundo as investigações, o grupo teria envolvimento em crimes relacionados à interferência no processo eleitoral de 2024 e estaria atuando na preparação para o pleito deste ano. Além das prisões, a Justiça Eleitoral determinou a suspensão dos mandatos dos 3 vereadores pelo prazo inicial de 180 dias. A medida foi determinada pela 3ª Zona Eleitoral de Fortaleza. Outro vereador de Sobral, Marlon Sobreira, também foi alvo da operação. Embora não tenha sido preso, ele teve mandado de busca e apreensão cumprido. A investigação busca esclarecer a eventual participação dos parlamentares em ações de grupos criminosos e a possível influência dessas organizações no processo eleitoral. Luciano, é um assunto... Cara, é lógico que a gente não vai condenar ninguém. Eu sempre primeiro, bato na tecla... deixa eu fazer uma coisa assim, uma ratificação. Eu só chamo de Zona Norte,
porque eu sou lá e sempre chamaram assim. Depois começaram a falar região norte, porque região norte para mim é quando está o Amazonas, Pará, Amapá, etc. Mas isso é o de menos. O que me deixa preocupado com isso, primeiro assim, não existia Polícia Federal em Sobral. Foi inaugurado agora, já começaram a mostrar serviço. Isso partindo da Justiça Eleitoral. E quando eu vejo o humano tentando fugir das responsabilidades e vem com uma ficção. A primeira cédula do CV foi em 93. Tem mais seriedade, governador. Isso me irrita com esse tipo de coisa, porque vê que as facções estão controlando tudo no Ceará. E em Sobral, como provado nesta operação e nas eleições anteriores, tinha um salve da bandidagem, bala na Isolda. Na próxima vez é bala na Isolda. Durante o período eleitoral em Sobral, algumas áreas tinham pedágio, era 60 pau. Você tinha que pagar 60 mil reais. Eu acho que nem tinha uma cor partidária ou ideológica, era mais financeira. Ou paga os 60 conto ou não entra aqui na comunidade. Então, se sabia só isso, tá? De gente fazendo assédio a políticos. E agora, com essa investigação da Polícia Federal, o que se vê é que vereadores, tal qual lá em Acopiara, 6 vereadores foram presos, também estão envolvidos em facções, como se fizesse parte deles. O negócio está tão entranhado que tinha uma policial, uma mulher, que era casada com alguém da facção. O promotor não quer dizer, até outro dia eu entendia isso do promotor, tem que dizer sim, lá é o PCC. Essas pessoas estão lá. Foram 14 mandados de prisão, foram 25 mandados ao todo, busca e apreensão, 14 deles de prisão, 7 pessoas foram presas e encaminhadas para Fortaleza, 3 delas vereadores. Vereador, conheço todos, Juninho do Povo, Mário Vitor e o Carlos do Calixto. O Carlos do Calixto, na hora que a polícia chega, ele não estava em casa. Estão dizendo que foi fuga, a polícia está com cuidado em dizer isso. Foi encontrado no outro local, talvez já perto de uma embarcação lá no açude Aires de Souza, que é no Jaibaras, distrito, onde tem a atuação desse vereador. E por fim tem outro aí sob suspeita, que é o Marlon Sobreira, irmão do deputado Sobreira, que também estaria envolvido. Quer dizer, vai se entranhando na sociedade, vai se apoderando de todas as entranhas da sociedade. Aí o governo vem com essa história, mas a célula, caramba, haja, tome providências, como agora a Polícia Federal tomou, prendendo e vai investigar. Tem culpa ou não tem? Para lembrar que houve esse problema lá atrás, foi uma coisa parada. Aí eu quero lembrar que o suplente de deputado, David Vasconcelos, gente boa, foi meu instrutor de tiros lá em Sobral, é o David Proarmas, e tinha um evento junto com Carmelo, lá em Sobral, se eu não me engano, no Alto do Cristo, porque o salve que veio de um não sei o quê, frente ao Alto do Cristo, a bandidagem, falando que se a mulher concordassem em ter aquele evento na casa dela, eles iam tocar fogo, iam atrás da proprietária, iam atrás de quem trabalhasse lá. Obviamente, a mulher disse, tchau, não tem mais evento. E o evento teve que ser feito lá no Beco do Cotovelo. Então, aquela ação iniciada lá nas eleições de 2024, continuam e está se verificando de novo agora em 2026. Por isso, muito bem-vinda a Polícia Federal para Sobral com essa operação para ver se dá um chega na bandidagem. Eu ia dizendo o seguinte, é lógico que ninguém vai condenar, né? Eu sempre primo muito pelo princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, mas a gente está vendo pessoas eleitas pelo povo, segundo investigações, segundo as determinações envolvidas com facções criminosas. Isso é muito grave, Luciano. Tinha até um advogado que, segundo eles, assim, eu sei, o advogado já até me defendeu, até onde eu sei, é uma pessoa séria, honesta, mas está envolvida aí também. Como a polícia não deu o nome, eu também não vou dizer, porque não sei, né? Os outros, o que têm mandato, tem que responder. Porque se o deputado que tem uma assessoria jurídica e é ligada ao vereador Mário Vitor, então
tem que responder isso depois. Eu lhe digo também primo, por isso, né? Primo, sobrinho, tio, tudo isso daí, para que eles provem que não tem nada a ver com isso. Luciano, o Montezuma continua acompanhando aqui o nosso debate, mas ele vai conversar agora sobre outro tema, inclusive foi assunto no debate entre os candidatos Ciro Gomes e Elmano de Freitas, que são obras interrompidas. Houve uma informação no domingo que existiam mais de 600 obras paradas. Montezuma. Vou me relatar com relação à minha cidade, Crateús. O governador disse lá que a prefeita, que é uma auxiliar direta de Camilo Santana, tinha aprovação de 90%, 90% de aprovação. Acontece que em Crateús está cheio de obras, mas obras paradas ou andando a passo de cargo, como disse Ciro. Obras que não tem nenhum funcionário, nenhum servidor, como aí essa obra aí que vocês estão vendo aí é do hospital. Esse hospital estava prometido para ser inaugurado em junho, ele não vai ser inaugurado durante esse ano, quem vai inaugurar possivelmente é o próximo governador. Ele só tem essa estrutura externa, a estrutura interna não tem nada. Aí nós temos a reforma da Praça da Matriz principal, da igreja, não tem nenhum servidor, você pode ver, não tem nenhum funcionário. Essa obra está orçada em 4 milhões. Esse hospital é uma promessa de 2022, que ainda não foi concluída, não tem nada dentro. Não tem nada, só tem essa estrutura física por fora, mas equipamento não. Agora, essa obra aí da reforma da principal praça da cidade, que no orçamento de 4 milhões de reais, não tem nenhum servidor. Mas não para por aí. Também tem fotos lá da Avenida Sargento Hermínio, que tinha um asfalto de 20 anos e que foi retirado desse asfalto para colocar intratravado. Essa obra está orçada em 7 milhões de reais. Faz 2 meses e tem 2 funcionários trabalhando. Ela não foi concluída ainda, eu acho que não chega a 1 quilômetro com esse valor de 7 milhões de reais. Tem na praça da igreja São Vicente também tem 2 funcionários trabalhando. O ginásio Leromi Melo tem 1 ou 2 funcionários trabalhando. A creche que está abandonada, praticamente pronta e abandonada, não funciona. O CAIC tem já um orçamento de mais de 14 milhões de reais, com 2 ou 3 aditivos e também não se conclui. Muitas obras, muitas ordens de serviço e todas elas, a gestora não tem a preocupação de esconder que é obra, que é recurso do governo do Estado e, inclusive, ela elogia o governo do Estado agora, durante a proibição da propaganda eleitoral. Ela diz que agradece ao governador Elmano pelas obras. Crateús é um canteiro de obras interrompidas, paradas ou semi-paradas. Tem obra para tudo quanto é lado, mas não tem funcionário. O que é que a gente implica nisso? Construtoras que não estão recebendo, fornecedores que não estão mais fornecendo, mas o governador disse que a prefeita tem 90% de aprovação. Eu não sei qual foi o critério que ele usou, não sei qual foi o instituto que ele usou. O fato é que Crateús passa por essa grande dificuldade. Obras que, por exemplo, na Avenida Sargento Hermínio, tem prejudicado o sistema de comércio que tem em torno da avenida, que é a principal avenida de entrada na cidade de Crateús. Então, essa situação de obras, 650 e tantas obras que Ciro fez referência, Crateús tem pelo menos umas 10 obras importantes paradas ou semi-paradas. Montezuma, então, muito obrigado pela... Eu ia perguntar para você se você sabe há quanto tempo esse hospital está prestes aí a ser inaugurado. É isso que eu ia dizer, é isso que eu disse há pouco. Ele estava a previsão dele... antes era para junho, já foi mudado para setembro ou outubro. Agora, tem uma previsão deles inaugurarem uma emergência, que é claramente eleitoreira. Porque esse hospital é o móvel-chave da campanha do governador na cidade de Crateús. Esse hospital tem que funcionar de qualquer jeito até a eleição. Só que não tem condição nenhuma, não tem nada dentro.
Tem um vídeo aí de uma TV aliada lá da prefeita que mostra claramente que não tem nada dentro. Então está atrasado, quem vai inaugurar isso aí é o futuro governador, e tomara que seja o governador que possa mudar a direção do hospital em Crateús, que precisa ser mudada, porque a regulagem em Crateús é precaríssima. Obrigado, viu, Montezuma, pelas suas informações, ok? Obrigado também. No próximo bloco, um fóssil de um crustáceo vai voltar ao Cariri. E no Dia do Estudante, uma vitória de uma cearense que vai se capacitar na China. A gente volta já. Cuidar de si pra cuidar de quem sempre nos cuidou, ser abrigo e abrigar quem também nos abrigou, refletir no próprio olhar, força, fé, amor, delicadeza. Se o espelho lhe encarar, só enxergará a beleza. Eu sempre misturei minha arte com a minha vida. E agora na televisão, o programa Mosaico, não é? Na TV Otimista, a gente faz abordagens em 4 temas: arte, cultura, urbanismo e boemia. Numa linguagem de uma narrativa bem coloquial, a gente vai lendo a cidade, vai conversando com as pessoas. E aprendendo muito, não é? Aprendendo junto com o telespectador. A gente está de volta. Um fóssil de um crustáceo que viveu há 115 milhões de anos da bacia do Araripe vai voltar ao Cariri. A espécie batizada de Cícero spectabilis, em homenagem ao padre Cícero, foi localizada em uma coleção nos Estados Unidos e deve ser repatriada ainda este ano. O fóssil vai integrar o acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, da URCA. E quem traz os detalhes com a gente é o Hugo de Leon, está sabendo de tudo desse assunto. Diga aí, Leon. Olá, André, Luciano, olá para todo mundo. Esse fóssil desse crustáceo de aproximadamente 110, 115 milhões de anos que viveu aqui na Chapada do Araripe, na chamada Formação Crato. Esse fóssil foi levado aqui do Ceará para os Estados Unidos e lá passou por muitos anos descrito, estava registrado, mas ainda sem um estudo mais aprofundado. Foi através de uma parceria com um cientista, um paleontólogo lá dos Estados Unidos e paleontólogos aqui da Universidade Regional do Cariri, da URCA, foi possível descobrir essa espécie rara, única, que foi descrita agora recentemente em uma revista científica, né, que recebeu o nome de Cícero spectabilis. Padre Cícero, a referência a Padre Cícero, esse primeiro nome, e spectabilis, essa palavra do latim, uma referência ao achado inédito, espetacular.
o significado, tanto pelas características de preservação, como também por ser uma raridade. Essa peça ainda permanece lá nos Estados Unidos, está em processo de repatriação, e a expectativa é que até o fim deste ano esse fóssil venha aqui para o Cariri e fique exposto, portanto, no Museu de Paleontologia da URCA, que fica em Santana do Cariri. Vale ressaltar que esse foi mais um de tantos fósseis levados aqui do Cariri cearense, para outras partes do Brasil, alguns de forma legal, mas infelizmente a maioria deixa o nosso país de forma ilegal, na clandestinidade. Muitos já foram repatriados, inclusive esses de uma forma amigável, de forma consensual, mas muitas peças inéditas que sequer foram descritas, catalogadas, ainda estão espalhadas aí por todo o mundo, mas nesse caso específico, mais uma raridade. A semelhança desse crustáceo, pequenininho, com um tatuzinho de jardim, que vivia em lagos aqui na região do Cariri, onde, segundo os próprios cientistas, já foi mar, portanto, e que achados como esse foram localizados apenas crustáceos semelhantes na América do Norte, o que demonstra que a América do Sul e a América do Norte, na chamada Pangeia, ou seja, houve uma divisão, e aqui, portanto, ficam todos esses registros históricos aqui na nossa paleontologia, aqui na região do Cariri. Eu volto com vocês aí no estúdio. Pelas informações, Cariri sempre com muita riqueza, né, Luciano? Uma coisa Mares assim. antigos, né? Hoje o mar é nosso, hein? Tá certo. Tá no calendário. 11 de agosto, Dia do Estudante. Momento oportuno para a gente reforçar que o estudo sempre vale a pena. Temos inúmeras provas disso. Hoje, a gente apresenta mais um caso. O de uma cearense que ganhou uma bolsa e vai se qualificar na China. Ela se chama Clara Alicia Lourenço Germano. Com apenas 16 anos, a estudante foi uma das 10 brasileiras selecionadas para o programa internacional AFS Global Stage Academies 2026, com apoio da BP. O foco: ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Quando eu recebi o resultado de que eu havia sido aprovada, para mim foi uma emoção muito grande, porque nunca passou na minha cabeça anteriormente que eu iria para um outro país e principalmente para a China. E é uma coisa que desde quando eu estava me inscrevendo que eu estava falando, eu estou indo não somente por mim, mas para carregar a história que outras pessoas passaram na minha vida também carregam. Então, trazer essa oportunidade, mostrar que jovens daqui do Ceará também podem conquistar esse espaço, porque é muito difícil para a gente que é do Nordeste conseguir chegar em um local tão grande quanto esse, e principalmente daqui do Ceará. E ter a oportunidade de estar ali foi algo incrível que eu acho que nunca eu vou conseguir me esquecer de algo que aconteceu ali. Foram 5 vagas para a China, 4 para a Índia e 1 para o Egito. Os jovens selecionados têm perfis marcados pela prática em projetos de robótica, Olimpíadas científicas e ações voltadas à sustentabilidade nas suas comunidades. Talentos como o da Clara mostra que educação, mostra que estudar não tem fronteira. Ela passou aproximadamente 30 dias em território chinês, com jovens de aproximadamente 15 países. O objetivo? Interação, mostrar informação e estudar cada vez mais, para aprender um universo que só o mundo da educação é capaz de proporcionar. O programa une formação técnica de ponta a uma vivência intercultural intensa. Ao final, os participantes conquistam uma certificação internacional em impacto social desenvolvida em parceria com a Universidade da Pensilvânia. Histórias que inspiram uma nova geração a olhar para o futuro com inovação e responsabilidade global. Desde pequena, o meu sonho era fazer um intercâmbio, só que eu nunca tive a condição financeira de poder fazer isso. Eu ainda me lembro de quando mais nova, eu ficava direto pesquisando como poder participar de um intercâmbio, só que essas coisas eram muito caras. Até que em um momento eu estava pesquisando sobre intercâmbios gratuitos e eu encontrei a IFS, que foi essa experiência marcante na minha vida. Suziane relata que incentivou a filha aos estudos desde a infância e não mediu esforços para vê-la conquistar o mundo. A Clara, ela sempre foi o nosso orgulho, né? Nosso grande tesouro. A gente sempre teve uma grande aposta na nossa filha. Eu fui mãe solteira, tive muita ajuda da minha irmã, da minha mãe,
com ela. Então, assim, quando você tem um filho que ele traz esse orgulho para a gente, é quando você tem a certeza de que tudo que a gente fez valeu a pena. Eu acho que esse momento agora foi um momento inicial na vida dela. Eu acho que ela tem grandes coisas ainda para trazer para a vida dela. Eu sempre apostei muito, eu sempre falei para ela que a educação era sempre o principal caminho e que, principalmente por a gente não ter tantos recursos, não ser de uma família, vir de uma família humilde, que essa base dela sempre procurar melhorias, buscar mais, pela educação, sempre será o caminho certo. Então, assim, a gente é muito orgulhoso, a gente é muito feliz por todas as conquistas que ela já conseguiu e que ela vai vir a conseguir mais. E ela tem um futuro brilhante, a gente nunca vai desistir de estar do lado dela, sempre apoiando, sempre querendo o melhor. Eu já sou uma mãe ciente de que eu tenho uma filha que não vai morar aqui durante muito tempo, porque eu tenho certeza que aqui não é o lugar dela, porque aqui é muito pequeno para ela. Então, ela é muito grande e eu só espero coisas melhores. Amém. Né? Ainda falando de educação, a gente mostra agora como as bolsas de estudo ampliam o acesso dos jovens e ajudam a transformar a realidade de estudantes que enfrentam dificuldades financeiras. Mais do que comemorar o Dia do Estudante, discutir o futuro da educação no Brasil significa falar sobre acesso, permanência e oportunidades. Para muitos jovens, o sonho de cursar uma faculdade ainda esbarra em barreiras financeiras. Mas e se a sala de aula e o mercado de trabalho pudessem dar as mãos desde o primeiro dia? O nosso estudante, aluno aqui na Faculdade Imbecc, nós escrevemos aluno com A maiúsculo, ou seja, o aluno é quem direciona os projetos da faculdade. E à medida que a faculdade criou cursos diferenciados no sentido de uma entrega diferenciada, uma entrega atualizada, uma entrega com tecnologia, esse aluno, ele, estando aqui na Faculdade Imbecc, ele de fato vivencia novos conhecimentos, uma formação prática de mercado e aplicação da IA em todos os conteúdos. O Imbecc Shark School é um projeto no qual cria ponte direta entre estudantes da rede pública e empresários que assumem o papel de empresas anjos. O foco inicial está em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico e tecnológico, engenharia civil e engenharia de software. Aqui, de fato, nós aproximamos a academia da iniciativa privada. Esses empresários têm a grande oportunidade ali de encontrar soluções onde hoje nós sabemos o quanto uma mão de obra qualificada é uma necessidade de toda e qualquer grande empresa. Então, esses jovens têm ali a oportunidade de contar sua história, seus objetivos e o empresário de selecionar jovens qualificados para o seu time de colaboradores. Mas o desafio não é apenas ingressar na faculdade. É garantir que o aluno permaneça e conclua sua formação. A empresa ela é beneficiada por jovens selecionados, jovens que vão ter no curso da sua formação 4 anos de formação para trocar o seu TCC por um projeto de inovação para a empresa no qual ele está inserido. Então é um investimento com retorno e para o jovem é um duplo prêmio. Ele, além de ser beneficiado com a Bolsa Integral, ele vai estagiar nessas grandes empresas. Ariadna Carneiro é estudante do primeiro ano de Engenharia de Software. Ariadna integra o projeto e destaca a satisfação pessoal em participar de uma ação de grande impacto. Eu me sinto muito realizada de ter participado desse evento. Todo mundo se emocionou, a minha família se emocionou. Eu estou dando orgulho àqueles que acreditam em mim no dia. Poder ver as pessoas me aplaudindo, ter sido escolhida, é incrível viver esse momento. Uma jornada de 4 anos que transforma a educação em autonomia, empregabilidade e inovação. No fim, cada diploma, cada conquista torna-se o prazer não só do aluno, não só do professor, mas também de cada familiar. Uma conquista que não é individual, mas de um coletivo. E sabe qual é a principal ferramenta disso? O estudo, a prática. O que a faculdade busca é dar oportunidade para os jovens que, sem uma empresa anjo, não teriam
condições de fazer um curso de graduação aqui no IMBEC e, através do projeto Shark School, essa oportunidade ela é real, ela existe, é um projeto sem fins lucrativos e que vai para a 6ª edição. Ao todo, já são 63 jovens beneficiados. Então, esse benefício se estende para a família como um todo. Então, além do jovem, a família ela também é impactada. No próximo bloco tem o quadro Hora de Economia com Átila Varela, que vai conversar com o presidente do Sindenergia. A gente volta já. Cuidar de si pra cuidar de quem sempre nos cuidou, ser abrigo e abrigar quem também nos abrigou, refletir no próprio olhar, força, fé, amor, delicadeza. Se o espelho lhe encarar, só enxergará beleza. Eu sempre misturei minha arte com a minha vida. E agora na televisão, o programa Mosaico, não é? Na TV Otimista, a gente faz abordagens em 4 temas: arte, cultura, urbanismo e boemia. Numa linguagem de uma narrativa bem coloquial, a gente vai lendo a cidade, vai conversando com as pessoas. E aprendendo muito, não é? Aprendendo junto com o telespectador. Cuidar de si pra cuidar de quem sempre nos cuidou, ser abrigo e abrigar quem também nos abrigou, refletir no próprio olhar, força, fé, amor, delicadeza. Se o espelho lhe encarar, só enxergará beleza.
Otimista de volta. Confira agora mais um episódio do quadro Hora da Economia com o meu amigo Átila Varela, que recebe hoje o Luiz Carlos Queiroz, presidente do Sindenergia Ceará, para falar sobre o setor de energia e os desafios para o desenvolvimento do Estado. É com você, Átila. Está no ar mais uma edição do quadro Economia por Átila Varela, um espaço que debate os rumos da economia nacional e também do Ceará, com quem acompanha de perto o dia a dia das empresas. O convidado deste programa é Luiz Carlos Queiroz, presidente do Sindenergia Ceará, entidade que completa neste ano 25 anos de existência. Luiz vai falar sobre a trajetória do sindicato, suas conquistas, realizações e os desafios para a matriz energética do Ceará, além das perspectivas para o futuro do setor no nosso estado. Luiz, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso programa. Eu que agradeço, Átila, o convite, a você, a TV Otimista e a todo o público que está aqui para a gente esclarecer e falar um pouco sobre a energia no estado do Ceará. Perfeito, Luiz. Vamos começar então com esses 25 anos de existência do Sindenergia, né? Foi uma festa muito bonita, muito bacana, que reuniu os empresários, reuniu o setor produtivo também, né? A cadeia, né, das energias renováveis. Eu queria que você pudesse falar da trajetória do sindicato, que, querendo ou não, tem um elo muito forte com as nossas energias renováveis aqui do estado do Ceará. Com toda certeza. É uma honra estar participando desse momento, né? Dessa festa do setor de energia para o estado do Ceará. E essa festa está acontecendo no estado, não só no estado do Ceará, mas no Brasil e no mundo. O Sindenergia, que fundada há 25 anos atrás, ele iniciou muito pequeno, né? Eram somente 5 empresas, empresas que eram basicamente empresas que prestavam serviço à antiga Coelce, e esse sindicato veio crescendo de forma estruturada, veio crescendo de forma planejada e viu acompanhar momentos muito importantes. Nós vimos acompanhar os primeiros parques eólicos, nós acompanhamos e participamos do primeiro parque solar do estado do Ceará. Acompanhamos recentemente o hidrogênio verde, a primeira molécula sendo produzida aqui no estado do Ceará, no Porto do Pecém, e é essa a dinâmica do Sindenergia, é reunir empresas que têm um propósito de fazer o setor de energia crescer, para também crescerem, e isso significar mais crescimento econômico e crescimento social para o estado. Perfeito, Luiz. Como é que você avalia hoje o momento do estado do Ceará com relação às energias renováveis? Você muito bem falou da molécula de hidrogênio, dos parques eólicos, dos parques solares, e a gente tem visto que o estado, né, tem atraído, né, eu digo, as empresas, elas têm vindo aqui para o estado do Ceará, não somente mais por causa do sol, mas também por causa do vento. Também vem por condições que são favoráveis a essa nova dinâmica da matriz energética. Com certeza. E um papel importantíssimo disso é o próprio Porto do Pecém. O Porto do Pecém, através da ZPE, ele hoje é um polo de hidrogênio, é um polo de matriz energética para o mundo. Está sendo observado pelo mundo. Luiz, como é que você avalia hoje o atual momento no estado do Ceará com relação às energias renováveis? E nós temos também um plus, a chegada dos data centers aqui no nosso estado. Com toda certeza, Átila. Isso foi plantado, essa semente foi plantada há mais de 30 anos atrás, na realidade, onde a gente viu toda uma estrutura, um planejamento de estado para o crescimento das energias renováveis aqui no estado do Ceará. O primeiro parque eólico nasceu aqui no estado do Ceará. E hoje, 25 anos depois, 30 anos depois, nós estamos vendo a primeira implantação de um data center global, investimento de mais de 40 bilhões de reais. Quem imaginou um volume de dinheiro desse, uma implantação de apenas 5 anos, e nós já vamos ter, a partir do ano que vem, já a implantação do primeiro 600 megas. Então, assim, é um momento muito importante para o estado do Ceará, é um divisor de águas, mas que com certeza isso foi plantado lá atrás. E o Sindenergia participou disso. O Sindenergia participou com empresas, sendo esse suporte de integrar empresas, Estado, regulação, para criar-se esse ambiente hoje que o estado do Ceará tem, que é um ambiente propício para o investimento.
Agora, Luiz, tem uma coisa que me preocupa, que eu acredito também é a preocupação de muitas empresas que querem se instalar no estado do Ceará, é a questão da disponibilidade energética. Você tem, por exemplo, um data center que está chegando, que vai consumir um volume astronômico de energia, né? No entanto, você tem alguns gargalos aqui, por exemplo, que são as linhas de transmissão. A gente sabe que tem acontecido alguns leilões no âmbito federal, né, para suprir essa demanda, obviamente, mas mesmo assim, isso não causa uma certa insegurança, Luiz, para quem quer muitas vezes instalar a sua empresa aqui no estado do Ceará? Diga-se de passagem, os data centers? Com certeza, Átila, o que você falou é certo. O que acontece é que foi muito bem feito essa construção dos data centers, inclusive dentro da própria ZPE. Uma das condições é que os data centers tivessem a própria geração, independente da matriz que já tinha. Então, isso com certeza obriga que todo data center tenha uma geração nova para essa energia. Com respeito ao que você falou, com a estrutura, né, as linhas de transmissões para levar a energia excedente do estado do Ceará, eu vejo como grande solução as baterias. As baterias hoje são uma realidade, nós já existem realidades em consumidores de menor porte, de 13,8, já 69 já está se usando também. O que é esse 13,8, Luiz? Só para a gente explicar para o nosso público. É um consumidor de classe média, é o consumidor de média tensão. É um consumidor acima de 300 kWh mês. Então, esse tipo de consumidor, ele já tem essa oportunidade. Tarifas como a gente vê lá na Bahia, já estão utilizando e já estão perfeitamente adaptáveis e pagáveis, né, essa estrutura da bateria. A bateria, estamos com um leilão, esse leilão já tem projetos, aqui o Nordeste é responsável por 70% desses projetos que estão agora no leilão, e com certeza nós vamos ter aí, assim como tivemos essa mudança radical do estado do Ceará de ser unicamente um estado consumidor de energia e que hoje ele tem 6 gigawatts de energia limpa e renovável produzindo aqui no estado do Ceará, nós também veremos com certeza o advento das baterias que vai mudar o perfil. Se antigamente a nossa preocupação quando o Sindenergia nasceu era somente levar energia para o consumidor que ainda não tinha, hoje a grande realidade é levar uma energia com qualidade, contínua e com preço de mercado. Luiz, me explica, como é que o consumidor, como é que as grandes empresas podem se beneficiar desse armazenamento de energia via baterias? Como é que funciona isso? Como é que o empresário que tem lá o seu negócio, ele pode também ter esse benefício? Como é que vai funcionar na prática essa questão do leilão? Na verdade, Átila, o que a gente vê é a energia de ponta que vai de 15 horas até as 21 horas. Então, essa energia é uma energia mais cara, que é a ponta, é a energia que chama energia de ponta. Então, o que é que o armazenamento é? Nada mais é do que armazenar energia na hora em que essa energia você está sendo produzido, principalmente por painéis solares ou então por energia mais barata e limpa, e usar essa energia nesse momento em que vai ser mais cara. E esse delta de energia, esse delta que é gerado energia mais barata utilizando, né, num horário de pico mais caro, é que vai pagar esse armazenamento. Essa conta já está fechando em estados onde essa energia de ponta ela é mais cara. Aqui no estado do Ceará, o que a gente viu e que a gente viu no mundo é que o advento, quanto mais a gente usou fotovoltaico, hoje um fotovoltaico ele custa 70% mais barato do que na época que ele foi há 14 anos atrás. Esse advento também vai acontecer com a bateria. Então, quanto mais tiverem plantas de baterias, com certeza esse preço também vai reduzir. O que o mercado fala é que daqui a 2 anos esse preço vai reduzir em 25%. E com certeza isso aí é uma grande realidade que vai estar acontecendo aqui no estado do Ceará. Perfeito, Luiz. Agora sobre a questão do hidrogênio verde. A gente tem um volumes de investimentos sendo anunciados, no entanto a gente não tem visto, né? Eu sou leigo, acredito que muita gente também que nos acompanha, sabe que essa questão do hidrogênio verde é bem latente no estado do Ceará, no entanto nós não vemos grandes
grandes centros, grandes indústrias, grandes usinas geradoras. Você falou muito bem a questão da primeira molécula que foi produzida aqui no estado do Ceará. O que é que está faltando para a gente começar a deslanchar nessa questão do hidrogênio verde e fazer com que o Ceará se posicione como um grande player internacional nessa área? Com certeza, Átila, ele já é um grande player. Os projetos que foram aprovados aqui já têm uma caminhada muito grande. Nós temos uma energia barata e firme aqui no estado do Ceará, porque nós temos vento e sol, que com certeza isso é muito bom para a geração de energia. A Europa, com certeza, é o grande mercado consumidor. O que é a vantagem do hidrogênio? A vantagem do hidrogênio é porque você consegue transportar energia sem cabos. Então, esse é a grande vantagem do hidrogênio. Como assim? Como é que você transporta energia sem cabo? O hidrogênio, ele tem a capacidade de ser, da gente levar energia lá para a Europa através do craqueamento do hidrogênio. É feita uma osmose na molécula de água, é transformada em energia e essa energia ela é craqueada através da amônia. Essa amônia vai por navio para a Europa. E isso é a grande vantagem do hidrogênio. É a capacidade que a Europa vai ter de ter energia de uma energia limpa, de uma outra região, sem a necessidade de linhas de transmissão. Então, isso é uma realidade, com certeza, com toda essa guerra que está acontecendo na Europa e também pelos volumes financeiros. Isso está sendo, esse projeto meio que, ele parou um pouco agora devido a toda essa questão de guerra, mas com certeza é uma solução que vai acontecer. Não vai ser a única solução, mas com certeza é uma grande opção para a Europa, para que a Europa continue no caminho, né, de proteger meio ambiente, de energias limpas e com certeza para abastecer de energia esse consumidor que está lá na Europa e com certeza que a sociedade e a humanidade está cada vez mais consumindo energia e essa com certeza será uma solução. Puxando aqui para o estado do Ceará, Luiz, a gente vai ter também isso aqui, sei que vamos produzir o hidrogênio verde, mas a matriz energética do Brasil e, por que não, do Ceará, por assim dizer, também tende a aumentar a participação? Com certeza. A amônia, né, ela é fundamental para a agricultura e, com certeza, hoje, basicamente, ela é toda importada da Rússia. Com o passar do tempo e com a necessidade cada vez mais de uma agricultura também, de uma agricultura cada vez mais alinhada a questões ambientais, nós vamos ter sim uma amônia verde e essa amônia verde vai ser produzida aqui no estado do Ceará e com certeza vai ser uma grande solução para a indústria cearense através de outras empresas também, inclusive indústria alimentícia que também usa amônia. Para a gente encerrar rapidinho, Luiz, fala do Proenergia 2026. O Proenergia 2026 é um sucesso. A conexão de energias é o tema central. Hoje, quando a gente fala em energia, a gente estava falando aqui do Sindenergia, que nasceu há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, a gente falava de conectar pessoas. Hoje, nós temos conectando energias, conectando gerações de energias e mercado de energias. Esse é o tema central da nossa. É bateria, offshore, mercado livre, geração distribuída, são todos esses temas regulatórios, temas de meio ambiente. Então, são todos esses temas que estão lá no Proenergia Summit e esse ano vai estar com uma novidade fantástica. Existe uma conexão, uma conexão muito maior entre o palestrante, entre o expositor e entre os visitantes. Está cheio de novidade, vale a pena conferir, dia 23 e 24 de setembro, você tem que conferir porque realmente vai estar fantástico. Onde vai ser? Vai ser no Centro de Eventos, dia 23 e 24 de setembro. Perfeito, Luiz. Muito obrigado pela sua participação. André, Luciano, é com vocês agora no estúdio. Aí, Átila, muito obrigado. Enquanto a entrevista, muita energia, né? Enquanto a entrevista acontecia aqui, a gente conversava justamente sobre esses assuntos, só reforçando, viu? 23 e 24 de setembro, no Centro de Convenções, o Congresso, tá bom? Muito obrado, Luciano. Até amanhã, querido. E até amanhã.